Jornalismo, televisão, reality shows. Essas são apenas algumas das frentes que marcam a trajetória do nosso convidado. Mas o que existe por trás das câmeras e das manchetes? Hoje vamos conhecer a história, os bastidores e as lições de uma carreira que atravessou décadas e formatos. Bom, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Entre Vozes. Meu nome é Murilo e no podcast de hoje a gente vai explorar a história de um grande comunicador da televisão brasileira. Eu tô aqui com o Theo, o Gabriel e o Fernando. E é isso aí, gente. Hoje a gente tem um convidado muito especial, um nome que marcou muito a TV brasileira. Sim, isso mesmo, Gabriel. Estamos aqui falando com o Brito Júnior, apresentador, jornalista e um cara que mudou a figura da televisão brasileira. Puxa, nem sei se eu mereço tantos elogios, mas muito obrigado pelo convite. Estou à disposição de vocês aí. Só não me façam perguntas impossíveis. Tudo Impossíveis bem. eu respondo, tá? Bom, Brito, é um prazer tê-lo aqui com a gente e espero que a gente possa seguir um bom diálogo aqui. Certamente. A jornada de Brito Júnior começa em uma pequena rádio em Caxias do Sul. Foi lá que ele descobriu sua paixão por contar histórias e deu seus primeiros passos em uma carreira que o levaria à televisão brasileira. Bom, então, Brito, a gente sabe que você deu seus primeiros passos, né, no jornalismo na Rádio Independência. Isso. E a gente quer que você conte um pouco como foi esse começo da sua carreira e o porquê que você escolheu o jornalismo. Bom, eu comecei muito cedo, eu tinha 16 anos de idade. O meu pai trabalhava como radialista e jornalista. E aí pintou uma vaga, né? Uma equipe de esportes gigantesca, com 20 pessoas. De repente um repórter faltou, teve um problema, não pôde mais ir. E aí me ofereceram essa oportunidade e eu abracei, porque eu sonhava com isso. É uma coisa, desde que eu já nasci com essa vocação, né? Eu gostava, acompanhava meu pai. Abracei essa oportunidade, comecei nessa rádio Independência. No ano seguinte eu fui contratado por uma outra rádio maior, da mesma cidade, Caxias do Sul. E aí começou a decolar. Fui para a RBS TV, que vocês devem já ter ouvido falar, que é a grande rede de emissoras de televisão lá do Rio Grande do Sul, que é conectada com a Globo. De lá eu fui convidado para trabalhar no interior de São Paulo, na Rede Globo Oeste Paulista, em Bauru, naquelas cidades todas ali. Sim. Porque a Globo estava crescendo em direção ao que eles chamavam na época de Califórnia brasileira, que era o oeste de São Paulo. Até então, ainda não desbravado pelos meios de comunicação. E foi uma certeira essa atitude da Globo, porque realmente cresceu muito, eles faturaram em anunciantes, a emissora cresceu num local que é muito rico monetariamente e rico também em histórias, em tradição. Então aí eu trabalhei durante 2 anos lá, fui convidado para trabalhar na Globo de São Paulo. Vim para a Globo de São Paulo, comecei uma trajetória, de repente trabalhei 1 ano no SBT, Legal. depois voltei para a Globo, trabalhei mais um tempão na Globo, fui convidado pela Record em 2005 e fiquei lá até o final dessa minha primeira etapa de trabalho, né? Sim. Que continua agora no YouTube. No YouTube, onde eu estou fazendo o meu canal. E estou muito contente com o lado B, Notícias e TV com Brito Júnior. Show. Então, Brito, eu queria saber quais foram os seus desafios para essa transição aí do rádio para a TV. Como que foi isso? Bom, naquela época era muito diferente do que é hoje. Hoje você faz tudo no celular. Tudo que você quiser, você faz no celular. Não existe limite. Mas naquela época os equipamentos não existia celular, então os equipamentos eram específicos. O de rádio, o equipamento da televisão, e também não havia internet. A gente não tinha nem computador, Sim. certo? Então, primórdios mesmo da comunicação brasileira. E aí a adaptação tinha que ser feita trabalhando, sabe? Não é aquela coisa... Eu não tive tempo de me preparar. Eu fazia a faculdade, mas ao mesmo tempo eu tinha que trabalhar. Então eu trabalhava o dia inteiro na televisão, como repórter de televisão, aprendendo, sempre como um aprendiz, e depois, no final da tarde, eu ia para a rádio, para fazer o programa esportivo da rádio. Sendo que tinha os jogos também, as transmissões dos jogos. Então, eu tinha que me adaptar, me adequar e não perder essas oportunidades, porque eu sabia que era a profissão certa para mim, de acordo com a minha vocação, e que se eu passasse por esse período inicial, se eu sobrevivesse, eu teria condições de chegar em patamares maiores. E foi isso que aconteceu com muita
muita perseverança, com muito foco, né? Muita disposição e com um pouco de sorte também. Com a transição para a televisão, vieram também os grandes momentos. Da Copa do Mundo de 2002, a realities como A Fazenda, Brito viveu experiências que marcaram a comunicação brasileira. Então, Brito, um dos momentos mais marcantes na sua carreira foi transmitir a Copa de 2002. Como foi transmitir isso pro povo brasileiro? A gente sabe que você gosta de futebol. Sim, aliás, eu no começo, lá antes de entrar na rádio, eu queria mesmo era ser jogador de futebol. Mas eu não tinha talento para ser jogador de futebol. Mas tinha talento para trabalhar com comunicação. Então, como é que você perguntou mesmo? Como é que foi transmitir a Copa de 2002? 2002, que o Brasil foi campeão, a última Copa que o Brasil ganhou, até o momento, né? E se quiserem que o Brasil ganhe, me convide, porque eu sou pé quente. Mas foi muito legal, porque nós ficamos 60 dias, Coreia, Japão. Eu fiquei na base da Coreia. 60 dias comendo comidas que eu E nunca ficou tinha lá no ouvido falar. CIT e tal, tudo, com a seleção? Com a seleção, não. A gente tinha, como todas as Copas têm, um centro internacional de imprensa, onde ficam todos os jornalistas, cada um tem o seu espaço, sua rádio, sua emissora de televisão, o seu microfone, o seu computador. Então, a gente ficava lá. E, claro, hospedado no hotel. E a gente teve que viver 60 dias numa outra cultura. Foi desafiador, mas foi muito bom, até porque nos sagramos campeões. Né? E agora falando um pouco sobre A Fazenda, como é que foi para você lidar com esse formato mais dinâmico, que são os realities, né? E um pouco mais imprevisíveis, né? O que acontece lá, você não é um script, né? Não tá... Sim, tem um script, é um roteiro, como todo bom roteiro, ele deve ser rasgado. Né? O melhor roteiro é aquele que não funciona. Você só sabe como é que vai começar, mas você não sabe como é que vai terminar. É que nem essa entrevista aqui. Exatamente. A gente já começou, agora vai. Agora vai. Mas no final a gente não sabe como é que ela vai terminar. Tem que ter essa imprevisibilidade. Esse é o sabor da televisão. No jornalismo, embora a gente às vezes ache que não, né, porque está acostumado a assistir o jornal, sempre as materinhas certinhas, o jornalismo também vive disso. Sim. Os fatos que você não tem controle sobre eles. O jornalista tem que ir lá e mostrar o que aconteceu. O que está acontecendo agora? Você não tem bola de cristal para saber. E num reality show, o que a gente faz? O que eu fazia? Era uma cobertura jornalística de um programa de entretenimento. Entende? Porque eu estava lá, por quê? Porque eu sou um jornalista. E eles precisavam que quem conduzisse aquele programa tivesse credibilidade e tivesse essa noção do calor das coisas. Entende? Fazer a pergunta e sem desviar do assunto, ser objetivo. Então, a adaptação para o reality show foi complicada porque um reality show, por si só, em confinamento, é um universo próprio, totalmente descolado do restante do mundo. É o único lugar, por exemplo, em que o Michael Jackson morreu, o mundo inteiro ficou sabendo naquele dia, menos os participantes da primeira temporada da Fazenda. Nossa Senhora. E aí o que o diretor do programa resolveu fazer, que eu acho que foi uma tremenda numa sacada. Ele falou assim: hoje nós vamos fazer um concurso de dança ao vivo. E eles não sabiam que o Michael Jackson tinha morrido. E aí rolou um concurso de dança para os participantes, cada um tinha uma roupa que podia escolher e tal. E eles dançaram várias músicas do Michael Jackson sem saber que tinha acontecido no mundo real. Então, sabe aqueles momentos em que a correria do dia a dia pede uma pausa? Conheça o novo chá Essência, feito com ingredientes 100% naturais que trazem calma e equilíbrio para o seu dia a dia. São 3 sabores exclusivos: serenidade de camomila, harmonia de hortelã e alegria das frutas vermelhas. Ideais para relaxar, renovar as energias e trazer mais bem-estar à sua rotina. Disponível nos melhores mercados ou online, com entrega rápida e prática. Acesse chaessencial.com.br e descubra o sabor da tranquilidade. A trajetória de Brito Júnior é um exemplo de adaptação, reinvenção e paixão pela comunicação. Depois de tantos desafios e conquista, ele continua olhando para o futuro. Bom, Brito, queria saber de você, olhando para trás para sua carreira, quais foram os seus maiores aprendizados que você teve nessa sua trajetória? O aprendizado número 1, você tem que seguir o seu talento. Se você está fazendo uma faculdade de comunicação, de jornalismo, é porque você tem talento. Sim. Se lá pelas tantas você perceber, não, mas não é bem essa minha praia, eu estou com vontade de ser engenheiro, você precisa parar e recomeçar. E na comunicação é isso.
Se você tem o talento, se você tem essa facilidade para se comunicar, você tem que seguir, agarrar as oportunidades. Então eu aprendi isso. Trabalho em equipe. Não existe nenhum jornalista, nenhum apresentador de televisão que consiga trabalhar sozinho. Eu sei que a internet dá essa possibilidade para nós, mas dá para fazer somente o básico lá no YouTube. Se eu quiser melhorar a imagem do meu canal, se eu quiser ter uma segunda câmera, se eu quiser alguém que me ajude a escolher os textos, fazer investigações jornalísticas, se eu quiser alguém para partilhar comigo aquilo ali, ser um co-apresentador junto comigo, eu preciso de quê? De gente, de profissionais. Muito mais difícil fazer sozinho, né? Você tem que começar e depois entender que você está na mão da equipe. Você tem que trabalhar em equipe. Isso é o primeiro aprendizado que se tem trabalhando em televisão. Não é uma profissão como, por exemplo, sei lá, o dentista, que tem lá o seu consultório e ele vai trabalhar diretamente com o seu paciente, né? O jornalista depende de um monte de coisa. Aqui, por exemplo, a gente está no ar aqui falando agora, tem que ter o editor, tem que ter 4 pessoas inteligentes que fazem as perguntas, tem que ter a pessoa que é responsável por esses equipamentos aqui. Não dá para fazer nada sozinho. Então esse é o aprendizado principal que eu tive e que eu vivi durante mais de 40 anos. Sempre colaborando e contando com a colaboração das outras pessoas. Então, você ficou falando o que a gente pode esperar daqui para o futuro? Daqui para o futuro, no meu caso, eu estou no YouTube, estou muito feliz com a liberdade que o YouTube proporciona, mas, voltando à questão do trabalho em equipe, eu preciso crescer. Eu gostaria, meu sonho é esse no momento, né, de ampliar o meu canal, de contratar pessoas para trabalhar junto comigo, de montar uma redação e de fazer uma coisa cada vez mais abrangente. Hoje, o meu canal sou eu comigo mesmo, né? Eu vou lá, coloco o telefone, aperto para ligar, aperto para desligar, eu que posto na internet. É um trabalho totalmente solitário e minimalista. Mas se eu quiser crescer, e eu tenho esse sonho de crescer dentro do YouTube, eu vou precisar ampliar isso, fazer investimentos, trazer pessoas capacitadas que possam me ajudar. Esse é o meu sonho. Brito, eu queria fazer mais uma pergunta para você. Além da Fazenda, qual que é o projeto mais importante que você considera da sua carreira? O projeto você tem mais importante orgulho? que eu tenho mais orgulho de ter participado foi o Hoje em Dia. Hoje em Dia. O Hoje em Dia, programa matinal da Record, que está no ar até hoje. No ano que vem vai completar 20 anos no ar. Nossa. No dia 22 de agosto do ano que vem vai completar 20 anos esse programa. A Fazenda também já está na 16ª edição. Então, o Hoje em Dia, imagina uma televisão. Você não tinha Ana Maria Braga, você não tinha Patrícia Poeta, você não tinha Cátia Fonseca, você não tinha nada. Amanhã era desenho, passava desenho para as crianças. Aí, de repente, alguém lá na Record teve essa ideia e me chamou, que foi fazer Hoje em Dia, que batia exatamente com o projeto que eu tinha, e eu apresentei para a Globo, mas a Globo não precisava desse projeto. Então ela não deu andamento, mas estava lá na minha gaveta. Quando chegou o pessoal da Record, no caso era o Douglas Tavolaro, era o diretor lá na Record, né? Esse que foi dono da CNN, Sim. agora está com outro canal, e ele me ligou e começou a enfim, fazer uma proposta. Eu não acreditei num primeiro momento, mas aí foi tão intenso, tantas possibilidades, um projeto tão bom, que eu acabei aceitando. Então eu tive que, um dia, eu estava lá no estacionamento da Globo, ali na Shukri Zaidan, né? E aí o telefone tocando, e eu não sabia mais o que fazer. Eu falei assim, tá bom, eu topo, eu vou para a Record. Eu decidi sair da Globo e encarar esse projeto do Hoje em Dia. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque ali eu tive a oportunidade de ser um apresentador. A gente tinha um programa que durava 4 horas todos os dias. Hoje são 2 horas. E hoje já tem a fórmula. Mas quando a gente começou, eu, a Ana, o Edu e depois veio a Cris, nós não tínhamos essa fórmula. Sim. A gente tinha que se virar. E aí o que acontecia? Virava uma sessão de terapia. O Edu tinha que falar da vida dele, a Ana tinha que falar do que aconteceu com ela naquele dia, eu tinha que contar como é que foi. E assim o programa, por isso ele fez sucesso. Hoje, por exemplo, Hoje em Dia deve dar em torno de 4 pontos no Ibope, que é considerado bom até. Sim. No nosso tempo,
nós chegamos a dar 22 pontos num programa. Meu Deus. Que isso. Então a nossa média era 10, 12 pontos. Uhum. Entende? Sim. Por quê? Porque existia exatamente essa coisa dos apresentadores abrirem a sua vida. Serem mais autênticos. Aquela coisa, autênticos, Uhum. completamente soltos, Sim. que hoje falta na televisão, que hoje é muito quadrada. Aham. Então, Brito Júnior, eu queria fazer uma pergunta que você falou. A comunicação para Fazenda e para o programa que você está falando agora hoje em dia era diferente, né? Porque uma é para ser mais persuasiva, atrair mais para a Fazenda. Como é que era no hoje em dia? No hoje em dia é jornalismo. É jornalismo. Você está acompanhando o dia a dia do seu país, do mundo, as coisas estão acontecendo. E eu me lembro que quando eu comecei lá, foi de 2005 a 2009 que eu fiquei fixo no Hoje em Dia, depois eu fui para a Fazenda. Eu me lembro que nós não tínhamos esses celulares, essas coisas todas. Sim. A gente tinha um computadorzinho que ficava lá e eu ficava entrando nos sites para ver o que estava acontecendo. Porque, inclusive a nossa produção era muito enxuta, né? Sempre lembrando que a Record era uma emissora que naquela época não tinha todo o poderio que ela tem hoje. Ela estava também dando os seus passos nessa direção. Tinha um slogan que chamava Caminho da Liderança. Ela queria realmente Crescer. superar a TV Globo. E a gente começou, eu fiz parte desse processo aí, que depois eles acabaram desistindo disso, e a Record hoje é uma emissora normal, como qualquer outra, mas com muito poder também. Naquela época a ideia, a obsessão deles era passar, superar a Globo. E a gente tinha o que de mais moderno você possa imaginar. Ou seja, naquele momento era um computadorzinho que ficava numa bancadinha, e aí eu conversando com a Ana, com o Edu cozinhando, a Ana falando de moda e coisa e tal, os convidados que vinham para dar entrevista, e eu correndo lá no computador para dar uma olhada no que estava acontecendo. Entendeu? Sim. E aí, de repente, surgiu uma notícia. E aí eu corria no microfone e dava essa notícia com total liberdade. Isso não existe mais em televisão. Não tem apresentador com essa liberdade hoje em dia. Foi um momento único que eu pude viver e foi grandioso. Eu também queria que você contasse uma história. Eu não sei se foi no Hoje em Dia, mas teve um programa que eu vi, quando eu pesquisei sobre você, que aconteceu um caso até engraçado. Já sei, dos velhinhos. É, esse mesmo. Eu quero que você explique aquilo, que acabou um casamento de 50 e poucos anos. Eu fico feliz de você fazer essa pergunta, porque as pessoas interpretam errado. Tinha lá um casal, que eu não me lembro qual era a razão deles estarem lá. Não sei se era... Você falou de caminhoneiro, que caminhoneiro tem fama. Eu digo, a pauta, o que era a pauta naquele dia? Não me lembro se era dia dos namorados, uma coisa assim. Era um dia e esse casal foi lá para dar uma entrevista e o senhor lá se entusiasmou e estava terminando a entrevista e eu fiz uma pergunta para ele e para a galera, se consagrar, né? Perguntei assim, bom, então o senhor nesse tempo todo aí sempre foi fiel. E aí o cara, ao invés de dizer assim, claro, sempre fui fiel, ele vai e conta um negócio que ninguém sabia. A mulher dele não sabia, ninguém imaginava, que foi um momento, digamos, uma fraqueza que ele teve lá com uma outra pessoa, né? Nossa. E foi assim, surpreendente É muito mesmo. bom. Mas não foi porque eu fiz a pergunta errada. Não, Foi uma pergunta claro. óbvia, inclusive, naquele E a momento. resposta dele se Mas a esperava- sinceridade da pessoa. Ele Isso é se abriu. televisão, isso é televisão ao vivo. Você vê a cara Isso da... é televisão ao vivo. A sinceridade, a espontaneidade do homem que foi e se entregou. Cometeu um sincericídio. Não, você vê a cara... Brito, eu acho legal pra gente fechar aqui e a gente perguntar pra você quais são os principais desafios que você vê na comunicação hoje em dia pra atingir as pessoas que você não se deparava antigamente? Olha, hoje o desafio, na verdade, é você ser responsável. É você usar toda essa liberdade, toda essa tecnologia com um conteúdo positivo. Porque um dos maiores problemas que a gente tem hoje dentro da internet é exatamente esse conteúdo, essas coisas ruins, né, que influenciam os jovens, enfim, não preciso nem citar, nem quero me Sim. aprofundar, porque vocês sabem do que eu estou falando. Com certeza. Então, é preciso ter muita responsabilidade quando você ocupa uma internet com conteúdo. E na televisão, essa responsabilidade é dobrada. Claro que na televisão existe mais controle, tem muito mais gente trabalhando, tem pessoas que depois vão editar,
Mas a gente precisa ser responsável em todas essas etapas para oferecer um conteúdo para as pessoas que estão assistindo que seja positivo, entende? Que seja informação verdadeira, que seja uma diversão sadia. Esse é a grande responsabilidade do profissional de comunicação. Brito, foi um prazer receber você aqui no Entre Vozes. Muito obrigado por dividir todas as suas experiências conosco. Foi muito legal, com certeza, tudo que você trouxe pra gente. Muito obrigado. Eu é que agradeço pelo convite aí. Foi uma honra trabalhar e responder as perguntas de vocês. Sucesso aí nesse trabalho. Obrigado. Muito obrigado.